Olá, historiadores, tudo bem? E hoje, na nossa aula 8, nós vamos falar sobre o Império Persa, que hoje em dia é conhecido como Irã. Como é que era esse império antigamente? Como é que ele surgiu? Como é que ele dominou o mundo? Eu vou mostrar para vocês alguns mapas e alguns itens que podem mostrar para vocês e para mim como é que surgiu esse grande império, o Império Persa, que foi regido por monarcas muito poderosos do passado e também está lá nos textos bíblicos. Vamos lá então? Aula 8, o Império Persa. Olá, historiador, em nossa aula de hoje, nossa aula 8, vamos falar sobre o Império Persa. Esse Império Persa começa com um grupo que mora ali no Planalto Iraniano. Esse grupo começa a conquistar algumas tribos e povos e cidades ali ao redor, formando então um grande reino. Só que esse reino era dominado pelos babilônicos, que dominavam o mundo ali sob a regência de Nabucodonosor II. Só que o Nabucão morreu. E seus sucessores não conseguiram exatamente manter o trono como ele queria. Nesse momento, os medos, que era um povo muito importante, que dava apoio aos babilônicos, eles fazem uma junção, fazem um acordo político com os persas. E colocam então o príncipe Ciro como governante então deles, o grande líder do Império Medo-Persa. Esse império até aparece na Bíblia Sagrada, ali no livro de Daniel, e também em outros livros, como falam que Ciro o Grande assume ali o trono e governa todo o mundo. A história nos conta que Ciro conquista a Babilônia em 39 a.C. Em 539 ele assume então o trono de Babilônia e do mundo. Dario I surge. Dario I era um general muito importante dos tempos de Ciro. Na verdade, ele havia se casado com uma descendente do próprio Ciro, uma filha de Ciro o Grande. E agora ele toma o poder e estabelece o trono. Ele para um pouco as coisas e pensa, bom, vamos conquistar mais, vamos avançar, vamos estabilizar o trono e manter a fidelidade do reino. O reino era tão grande que ele começa a colocar governadores locais, chamados sátrapas, em cada uma das regiões ou das províncias do Império Persa. Ele também estabelece uma moeda, o dárico. Começa a ser então a moeda oficial do Império Persa. As estradas persas contavam com entrepostos, olha que coisa interessante, e estalagens em pontos estratégicos, e em cada entreposto havia um mensageiro e um cavalo descansados e preparados para levar mensagens. Dessa forma, o rei instalou o quê? Na capital do seu império, instalado na capital do seu império, era informado muito rapidamente pelos seus governantes de tudo o que acontecia nos seus domínios. Na verdade, sabe o que ele faz? Ele cria um correio super eficiente, diferente de alguns correios por aí, né? De algumas postagens que não são assim tão eficientes. Dario consegue colocar um correio que passa para ele todas as mensagens, o mais importante, o mais rápido possível, ali, para que ele soubesse tudo o que acontecia no seu império, sua grande civilização. As conquistas realizadas pelos persas incluíam o comércio e promoviam um grande intercâmbio cultural com as nações. Nos territórios conquistados, os persas costumavam adaptar-se às tradições regionais e respeitar também as crenças religiosas dos povos. Eles colocavam líderes locais ali para governar a extensão do seu grande reino, faziam com que todos soubessem e sentissem que faziam parte do reino da Pérsia. Todos ali tinham bastante riqueza, que vinham ali então da Pérsia, as estradas gregas, a gente fala muito das estradas romanas, que são muito importantes para a estruturação do Império Romano, mas os persas já tinham feito isso no tempo deles, ali no 6º século a.C. Ele faz com que a religião seja respeitada. Os persas eles acreditavam em duas divindades, uma divindade boa e uma divindade má, e buscavam então adorar essa divindade boa, mas respeitavam todas as crenças que faziam parte do seu império, do seu final. Dario ele tentou governar ou conquistar a Grécia, ele não conseguiu. No filme 300, que não é exatamente um filme histórico, mas mostra algumas coisas interessantes, mostra que ele tentou e não conseguiu. Tivemos ali a Batalha de Maratona, ele tenta então conquistar a Pérsia, mas ele não consegue. Ele tinha um exército muito mais poderoso, mas ele não consegue. Até que seu filho, então, chamado Xerxes, o Assuero, que a Bíblia apresenta como o marido da rainha Esther, ele tenta então mais uma vez governar e conquistar a Grécia. Na verdade, ele até conquista muita coisa, porque na verdade ele varre toda a Grécia. Atenas é queimada, toda fogo mesmo, abaixo. Toda abaixo, conquistada com fogo.
Nós temos ali a Batalha dos 300, né, quando ele destrói ali os espartanos, mas ele, apesar de tudo isso, ele não consegue vencer. Ele perde em batalhas muito importantes, batalhas decisivas, batalhas navais, que vão enfraquecendo ali o império dos persas. Aquilo que acontece no filme, que ele fala que eles tinham ali um exército chamado de imortais, é real. Eles tinham uma tropa de elite chamada de imortais. E sempre que algum soldado morria, outro soldado era colocado no lugar. Por isso dava a ideia de que eram soldados imortais, que nunca diminuía a equipe, né, o número de soldados. Era um jeitinho deles mostrarem que tinham poder, que eram fortes, e para mostrar para os outros povos assim que eles tinham que ser temidos. Mas para os gregos não funcionou não, porque os gregos não se deixaram abalar, pelo contrário, botaram os persas para correr, até que Alexandre o Grande surge na história mundial. Nós temos um vídeo aqui, um short, que fala sobre Alexandre, outro que fala sobre Assuero, o marido da rainha Esther, e da própria rainha Esther, que faz parte então, desse conjunto, dessa história ali de Assuero, naquele período histórico. Antes de a gente falar sobre Alexandre, é interessante falar que Assuero, depois que ele perde, né, Xerxes perde as batalhas, ele volta com o rabinho entre as pernas ali para a sua região, para a Pérsia, para Suzã, que é a capital do seu reino, e ele começa então a moldar um pouco mais a Pérsia com esculturas, com construções, então ele dedica-se a isso, até que então ele é traído, morto por alguns eunucos, e o seu filho então assume o trono da Pérsia. O seu filho, quando assume o trono, bota as coisas em ordem, se vinga pelo seu pai, e naquele período histórico a história da rainha Esther desaparece. Nós não sabemos o que acontece com ela, só sabemos que ela desaparece assim que o seu pai, o seu marido, né, Assuero, na Bíblia, ou Xerxes, desaparece da história. Quando acontece um tempo depois, o tempo passa, os filhos dessa dinastia chamada Aquemênida, né, de Ciro o Grande, eles começam a enfraquecer. Finalmente nós temos as batalhas com os gregos, ali aparece então a figura de Alexandre o Grande, que em 333 enfraquece demais o poder dos persas. Enfraquecido o Império Persa, conquistado, então é conquistado por Alexandre o Grande. O mundo ocidental, principalmente pelos gregos, é que chamavam eles de persas, mas para eles sempre foi Irã. Até que em 1935, o Shah, que é o grande governante ali dos persas, né, que nós chamamos de persas, que era o governante deles, ele torna oficialmente o nome do país de Pérsia para Irã, unificando o seu poder, né, o povo também iraniano, fazendo com que todos agora tivessem a sua identidade como iranianos. Ali todas as etnias que moravam naquela região, porque com o tempo a história nos mostra que os persas antigos foram conquistados pelos muçulmanos, eles deixam a religião deles, que é o zoatrismo e se tornam então muçulmanos. Hoje no Irã temos muitos persas ainda, a maioria é persa, cerca de mais de 60% da população é persa, mas nós temos muitos muçulmanos e outras pequenas etnias, aliás, muitos árabes e pequenas etnias, e a religião principal é a religião muçulmana. Hoje, infelizmente, um país com muito fanatismo religioso e que tenta impor então a sua visão fanática contra as outras culturas e outros povos, com total intolerância religiosa, com total intolerância para todas as pessoas que não acreditam da mesma forma que eles acreditam. Respeitamos a todas as religiões, respeitamos a todas as culturas, isso é importantíssimo para todos nós que somos historiadores. Entender as religiões e respeitar as visões políticas e culturais de cada povo. Infelizmente não é o caso dos iranianos atuais, ou da governança, né, dos governantes do Irã. Hoje aprendemos sobre o Império Persa, o seu surgimento e a sua derrocada, e um pouquinho sobre a história do Irã. Semana que vem nós vamos falar sobre o Império Grego, ou melhor, sobre a Grécia em si, até se tornar o Império Grego lá na época de Alexandre o Grande. Então, historiador, até a próxima aula, não esqueça de compartilhar e também curtir o nosso vídeo. Até lá, até o próximo vídeo. E com liberdade religiosa, liberdade de consciência e respeito a todas as culturas. Valeu!